Me dá a foto deles, por favor. O Celso é médico. A Maria de Lourdes também é médica. Marcelo também. Vem para mim, por favor. Esses três que eu falei agora, eles trabalham no mesmo pronto-socorro lá em Porto Ferreira, aqui no interior de São Paulo. O Celso e a Maria de Lourdes, os dois que estão aqui nesse telão, eles são amantes. Ela casada. E os dois médicos traçam um plano mortal, um plano para acabar com a vida do doutor Marcelo. Àquela altura, Maria não pensava em outra coisa a não ser a fortuna do médico. Ela queria ficar com todo o dinheiro do seguro de vida que o marido havia feito. Vem para mim, por favor. O plano foi traçado, ela comandou absolutamente tudo e teve a ajuda de um outro médico do mesmo pronto-socorro. Naquela altura o plano deu certo. O Celso atirou no doutor Marcelo. Mas, para o azar de Maria e para o azar do doutor amante, antes de morrer, o médico consegue, ainda agonizando, ele consegue falar com muita dificuldade, porque ele estava com falta de ar, ele consegue pronunciar o nome do criminoso. Ele consegue soltar a palavra Celso. Celso acaba sendo acusado do assassinato. A polícia traça as informações, chega até o nome da mulher dele, Maria de Lourdes, que até hoje está foragida. Até hoje essa mulher que planou toda a morte do marido está se aproveitando do dinheiro dele bem longe das grades. Põe no ar. Duas vítimas de um assassino. O homem frio e cruel. Este é Celso, hoje com 62 anos. Apontado como responsável por duas execuções. Perdi totalmente o rumo. Me acabou como pai, né? 19 anos separam os crimes. O autor se repete, mas duas histórias diferentes com o mesmo fim: o assassinato. O filho de seu Antônio, em 1996, tinha 32 anos, médico recém-formado, casado com a Maria de Lourdes. Juntos tiveram uma filha, à época com 2 anos. Moravam na pequena cidade de Porto Ferreira, no interior do estado de São Paulo. Um casamento que, segundo seu Antônio, nunca foi feliz. As discussões eram constantes. Maria de Lourdes também era médica. O pior de tudo foi que ele descobriu quem era o amante da esposa dele, o Celso, amigo do casal que também atuava como médico no posto de saúde. Maria de Lourdes, sabendo dos planos de separação de Marcelo, começou a arquitetar um plano para matá-lo. Quem executaria seria Celso, o homem capaz de tudo. Antes disso, ela se precaveu. Segundo Antônio, Maria de Lourdes falsificou seguros de vida em nome de Marcelo, sendo ela a única beneficiária. Tanto assim que depois da morte, que eles viviam apertados, foi para a Europa inúmeras vezes, em vários países da Europa. Posteriormente, a menina foi estudar na Austrália, em Sydney, na Austrália. O dia da execução do plano, Marcelo estava de plantão. Recebeu uma ligação da esposa pedindo que ele fosse direto para casa. Ele desconfiou, mas acabou cedendo aos pedidos da esposa. Naquela noite, o Marcelo havia prometido à esposa, Maria de Lourdes, que voltaria direto para casa. Então ele seguiu por uma estrada de chão batido que ele já tinha o hábito de seguir. Só que o que ele não sabia, que aquilo na verdade era uma grande emboscada. Quando ele estava já no caminho, ele teve exatamente essa vista. Ele viu um carro parado, com o capô aberto. Essa era a armadilha do Celso. Ele estava aqui do lado e disse, pedindo para o Marcelo parar, que precisava de ajuda, porque o carro dele havia estragado. Como eles se conheciam,
Ele não desconfiou, parou e tentou ajudar. Só que neste momento que ele já olhava aqui para dentro do motor para ver o que acontecia, o Celso, ele não pensou duas vezes. Ele sacou a arma e atirou. Logo em seguida, o que o Celso fez? Fechou o capô e foi embora, com a certeza de que o Marcelo estava caído e naquele momento ele já estava sem vida. Apesar da gravidade dos ferimentos, Marcelo ainda estava vivo. Pedia ajuda, dizia que não queria morrer e chamava pelo nome do pai. Ele foi levado para o hospital da cidade, mas no pronto-socorro onde ele trabalhava, um detalhe chamou a atenção. Depois de tentar, naquele momento, tirar a vida do Marcelo, o Celso tomou uma atitude que seria determinante para apontá-lo durante a investigação como suspeito dessa tentativa de assassinato que depois acabou se confirmando como um homicídio. Isso porque ele retornou logo imediatamente ao posto onde os três trabalhavam, tanto o Celso, o Marcelo quanto a Maria de Lourdes. Enquanto o Marcelo, ele ficava naquele ponto lá onde tudo aconteceu, esperando o socorro, o Celso voltou ao posto, esse posto de saúde, e encontrou a Maria de Lourdes. Só que a reação dela foi a pior possível. Ela sabia que ele não deveria ter feito aquilo, ele estava muito nervoso. E naquele momento, os dois tiveram uma discussão. Essa discussão, ela foi ouvida, foi presenciada por alguns funcionários do local. Esses funcionários acabaram ligando para o pai do Marcelo e contando tudo o que havia acontecido. A partir daí, seu Antônio passou a desconfiar de Maria de Lourdes e de Celso. Pouco tempo depois, ele teria a confirmação da autoria do crime contra o filho dele. Ele ainda falou para mim, pai, foi o Celso. Um detalhe chamou muito a atenção da família do Marcelo. Impressionou. Isso porque, enquanto ele estava na UTI, já há 3 dias, lutando pela própria vida, a Maria de Lourdes tomou uma atitude inesperada. Ela foi até a casa onde eles viviam e, com um caminhão de mudanças, esvaziou o local. A intenção dela era deixar aquele imóvel para vendê-lo e sumir, desaparecer. Apesar de ter ouvido do filho o nome do assassino, nada parecia o suficiente para a polícia prender Celso. Ele fugiu por um período e tentou atrapalhar o trabalho da investigação. O julgamento de Celso e Maria de Lourdes aconteceu anos depois. Em 2015 saiu a sentença. Celso foi condenado a 16 anos de prisão e foi levado para uma cadeia do interior de São Paulo. Já a Maria de Lourdes foi condenada a 16 anos e 4 meses, mas não passou um dia sequer atrás das grades. Nunca foi encontrada. Mas a prisão de Celso não durou muito tempo. Ele solicitou a transferência de carceragem para o Espírito Santo para ficar próximo à família. Quando conseguiu a mudança, pouco mais de 2 anos após a prisão, recebeu a liberdade provisória. Quase 2 décadas mais tarde, a ira de Celso se revelou novamente. Ele passou a viver em Vitória, capital do Espírito Santo. Lá conheceu a pedagoga Rayane, 38 anos mais nova. Uma mulher bonita que também atuava como modelo. Chegou a ganhar o título de Miss. Logo passaram a namorar. Celso escondia todo o seu passado, mas continuava a trabalhar como médico. Foram 3 anos de relacionamento, até que os ciúmes do homem falou mais alto. Rayane iria ser morta. Uma jovem com quem ele tinha um casamento, teoricamente um relacionamento feliz. Algumas pessoas, elas passavam por uma área de água, um córrego, e perceberam a parte de cima do carro na água. Logo ficaram preocupados e chamaram o corpo de bombeiros. Imediatamente as autoridades foram ao local e chegaram até o carro. Viram que dentro havia um corpo, quebraram o vidro no intuito de salvar a mulher, a motorista que estava ali. Mas eles não conseguiram, pensaram que tudo se tratava de um acidente. Pouco tempo depois, o trabalho de investigação e a perícia, tudo isso
apontou que, na verdade, a Rayane, ela havia sido assassinada. O juiz determinou a prisão de Celso. Ele foi detido depois de sair de um hospital em Santa Maria de Jetibá, na região serrana do Espírito Santo, onde trabalhava como obstetra. Ele permanece preso aguardando o novo julgamento. Os sentimentos de seu Antônio se misturam. De um lado, a satisfação em ver Celso preso. De outro, a revolta de saber que Maria nunca pagou pelo crime que foi condenada. E ainda, a saudade do filho querido e a vontade de um dia poder reencontrar a neta que foi afastada pela mãe do convívio familiar. A última vez que eu vi essa criança, ela tinha 2 anos e pouco, não tinha 3 anos ainda. A informação que eu tive foi que as duas trabalham juntas no mesmo consultório, que é no endereço lá em Boa Esperança.